temos agora a conferência do Dr. Alexandre Homem Cristo, que vai passar em revista algumas experiências, quer nos Estados Unidos da América, quer em Inglaterra, quer na Suécia. Muito boa noite a todos. Ao contrário, o professor Paulo Guinotti, eu não tive a oportunidade de o informar e, aliás, antes de mais, queria pedir desculpa pelo meu atraso. Não me permitiu assistir à apresentação da Margaret. Felizmente que ontem, em Faro, tive a oportunidade de a ouvir. Queria também agradecer à Fundação pelo convite. Já o fiz ontem, mas hoje poderão... como não consigo ver muito bem a plateia, não sei se estão aí mais membros da Fundação, mas queria deixar desde já novamente o meu agradecimento. E não irei falar sobre todos os países que constam no livrinho que vos foi distribuído, precisamente porque, como também tenho menos tempo, vou focar-me apenas no caso da Suécia, para depois tentar lançar uma reflexão a partir dos casos, obviamente o da Suécia, também o americano e o holandês. Portanto, numa primeira parte, irei focar-me nas escolas livres da Suécia, portanto, começando numa contextualização daquilo que foi a reforma do seu sistema educativo, explicar como é que as escolas livres na Suécia se integram nesse sistema, como é que funcionam, ilustrar com um caso prático que em sueco significa escolas do conhecimento, que é um caso de um tipo de escola bastante inovador e interessante, dar alguns dados estatísticos acerca do sistema e das escolas livres no seio desse sistema e, finalmente, dar algumas indicações sobre aquilo que a investigação tem permitido descobrir acerca do impacto nos alunos desta reforma educativa. Numa segunda parte, irei tentar sintetizar alguma da informação que foi hoje aqui apresentada, nomeadamente nestes países tentar perceber o que é que existe em comum entre os vários sistemas, aquilo que os diferencia, até porque é evidente e provavelmente já terão percebido os resultados que cada um destes países, os resultados que existem em cada um destes países também são diferentes e portanto, tentar perceber porque é que isso acontece e, finalmente, tentar, numa perspectiva de Portugal, perceber de que modo é que a comparação destes países e o conhecimento do funcionamento dos seus sistemas nos permite refletir melhor sobre aquilo que é o nosso próprio sistema. Começando então pela Suécia. A reforma do sistema educativo na Suécia acontece no início da década de 1990 e passa por no fundo, uma desburocratização da administração pública. No caso da educação, é provavelmente a fase mais visível dessa reforma, porque conseguiu, através dessa reforma, também dar uma diversidade ao sistema educativo que, portanto, nunca não se imaginava possível no início da década de 90. Portanto, nessa diversidade nascem as escolas livres. Do processo de desburocratização, a relação das escolas com a autoridade passou a ser com uma autoridade local, dos municípios, e não com o Ministério da Educação. O Ministério da Educação passou a ter um papel de regulador à distância, certificando-se que o sistema funcionava, mas sem ter um papel ativo nas decisões tomadas pelas escolas. Portanto, um reforço da autonomia das escolas na sua gestão. A nível municipal, sempre em contacto com os municípios. Introduziu-se um novo currículo, cuja característica e inovação é o facto de não ser determinista e, portanto, não ser muito detalhado quanto ao conteúdo dos programas, mas apontando para objetivos e metas que os alunos devem atingir e portanto, no fundo, as aprendizagens que devem adquirir até ao final de cada um dos ciclos. Todo este processo de autonomia foi acompanhado por um sistema de avaliação externa de exames no final dos ciclos. O objetivo era, no fundo, garantir, portanto, o papel de regulador do Ministério, de garantir que a autonomia dada às escolas e os objetivos que lhes foram também atribuídos não eram incompatíveis e, portanto, que as escolas estavam a cumprir com aquilo que era o seu compromisso. Para haver esse sistema de avaliação e para que ele funcionasse e que fosse útil para essa análise, constituiu-se também uma grande base de dados com informação acerca de cada um dos alunos, o seu percurso, o seu perfil socioeconómico,
os desempenhos escolares que têm obtido e, no fundo, a sua evolução para conseguir perceber se os alunos melhoram ou pioram ao longo da sua escolaridade. Finalmente, um pouco na lógica daquilo que aconteceu com as charter schools e que agora o Simon explicou sobre a Holanda, o aumento da diversidade de oferta levou a que também se reforçasse, portanto, a liberdade de escolha dos pais, na medida em que, havendo muito por onde escolher, fazia sentido dar aos pais essa escolha. Claro que essa escolha, depois, como acontece também na Holanda, precisa muito da informação que depois é também disponibilizada aos pais. As escolas livres suecas, neste contexto, elas são escolas que nascem da sociedade civil, portanto, que podem ser criadas por pais, associações ou empresas. O que isto significa é que, na verdade, tanto numa linguagem portuguesa, diríamos que são escolas de propriedade privada, que não pertencem ao Estado e que se distinguem, portanto, das escolas municipais, principalmente por isso. São escolas onde todos os alunos têm a possibilidade de frequentar e, portanto, isto significa que, apesar de serem de propriedade privada, são escolas públicas, de acesso público, onde a escola não pode selecionar os alunos e onde o financiamento é feito com base nas mesmas regras e, portanto, na mesma fórmula que é feito para as escolas municipais. Portanto, obviamente os alunos não pagam propinas e eu apenas apontei mais isto, fiz este apontamento porque muitas vezes se confunde o facto da escola ser de propriedade privada com os alunos pagarem a propina. Não é o caso, portanto, são escolas públicas, tal como as municipais, portanto, no que diz respeito ao acesso dos alunos. Em termos de funcionamento, existem pequenas diferenças. Isto também se deve ao facto de as escolas municipais na Suécia usufruírem de uma grande autonomia e, portanto, em termos de autonomia de gestão, as diferenças são pequenas e focam-se, nomeadamente, na área da gestão dos recursos, neste caso dos recursos humanos, e nas abordagens pedagógicas, permitindo um pouco maior, uma inovação mais acentuada, como é o caso das escolas do conhecimento de que falarei. O facto de serem escolas que podem ser geridas por empresas é algo que muitas vezes na Suécia levanta polémica. Ao contrário do que acontece na Holanda, a gestão pode ser para fins lucrativos. Portanto, esta é uma das questões que é muito polémica na Suécia, uma vez que estamos a falar de financiamento público para escolas que, oferecendo o serviço educativo, mesmo que seja melhor, conseguem obter também obter lucros com esse serviço que prestam. Eu aí, neste slide, aponto os 3 maiores grupos, e existem vários grupos. O caso que apresentarei é o 6º maior. Este caso, portanto, são as das escolas do conhecimento. É um caso que eu considero bastante interessante e que, aliás, foi já alvo de estudo da OCDE por ser, de facto, por adotar uma metodologia muito inovadora, e é uma escola cuja principal característica é o facto de se basear numa pedagogia de proximidade. O que é que isto significa? Significa que todos os alunos são avaliados todos os dias em termos de progresso. Os professores vão tomando apontamentos sobre se consideram que o aluno está ou não a acompanhar devidamente a aprendizagem e, portanto, cada um dos alunos, em função daquilo que os professores identificam como sendo as suas necessidades, também obtêm um acompanhamento individualizado e, portanto, diria que numa turma de 30 alunos haveria 30 abordagens diferentes, porque a cada aluno é respondida às suas necessidades. Para que isto seja possível, é preciso que o seu progresso seja medido continuamente, o que significa que há uma base de dados a funcionar internamente, com todos os dados do aluno, que permitem avaliar a sua progressão e a forma como tem adquirido os conhecimentos, independentemente da disciplina. E, portanto, é possível que em diferentes disciplinas existam diferentes níveis de acompanhamento para cada um dos alunos. São 33 escolas que existem na Suécia. É um caso, tanto que tem causado muito interesse na comunidade internacional e que levou a que existam já 2 escolas destas nos Estados Unidos e uma no Reino Unido. O portal de aprendizagem é, no fundo, o centro onde toda a informação sobre os alunos e para os alunos se concentra. É, no fundo, o sítio onde os alunos consultam os seus trabalhos de casa, conhecem as suas metas,
conhecem o projeto que lhes foi atribuído e, portanto, o seu projeto individual, e onde eles conhecem também as avaliações dos professores. Isto significa, forçosamente, que é também um ensino muito informatizado e que cada aluno, apesar de estar em contacto com os seus colegas de turma, tem um acesso, portanto, por ser um tipo de estudo muito individualizado, que funciona muito na dependência do computador. As escolas livres, no contexto do sistema, têm vindo a aumentar a sua relevância, portanto, em número, porque desde 2006 para agora houve um aumento, portanto, antes as escolas livres representavam 12,1% do total das escolas do ensino obrigatório, em 2011 representavam 16%, e o mesmo crescimento, a mesma progressão é visível no número de alunos, portanto, na percentagem de alunos que frequentavam estas escolas. Refiro aqui, portanto, que a ideia é que estamos a falar de ensino obrigatório. Quando passamos ao ensino secundário, estas percentagens são superiores. Portanto, uma outra informação é que estamos a falar de uma média nacional. Forçosamente, nos grandes centros urbanos existe mais diversidade e, portanto, existem mais escolas livres, e em alguns municípios do país, nomeadamente no interior do país, não existem escolas livres de todo. E, portanto, diria que na Suécia é mais um fenómeno urbano do que do interior. Nas cidades, a média é de 22% do total. Isso significa que nos meios urbanos, 22% das escolas são escolas livres. O crescimento da importância destas escolas é também visível pelo número de candidaturas que a Inspeção de Escolas na Suécia tem recebido desde 97. O que este gráfico nos diz é apenas o número de candidaturas e não as candidaturas que foram aceites, porque apesar do processo ser bastante simples a nível burocrático, é bastante exigente em termos de critérios, uma vez que estamos a falar de fundos públicos e que há que garantir que a escola que é financiada com fundos públicos de facto consegue cumprir com os seus compromissos e oferecer aos alunos uma oferta educativa que satisfaça as suas necessidades. Em relação aos resultados, de facto, em relação à Suécia, os resultados são muito claros se olharmos para a evolução dos seus resultados nos exames da OCDE, tanto do PISA. A queda é constante e é nas 3 disciplinas, ou pelo menos nas 3 áreas que são avaliadas pela OCDE. O que é que isto significa em relação às escolas livres? Primeiro, não significa muito porque estamos a falar de escolas que são minoritárias dentro do contexto do sistema e, portanto, não é possível atribuir esta queda de resultados ao papel das escolas livres. Aliás, não existe ainda um consenso acerca do papel das escolas livres em termos de melhoria ou não dos desempenhos dos alunos. Existem muitos investigadores que o defendem, mas existem muitas dúvidas que essas conclusões sejam sólidas e, portanto, não existe ainda esse consenso. Contudo, aquilo que é neste momento a posição do Ministério da Educação na Suécia é que esta queda de resultados tem, em parte, uma relação com a autonomia das escolas, no sentido em que nem sempre as escolas foram capazes de a compreender, nomeadamente na área do currículo, por ser tão abrangente e por faltarem, às vezes, indicações aos professores naquilo que era suposto os alunos seguirem no seu percurso, nos programas de cada uma das disciplinas. Na segregação social nos meios escolares, os estudos são mais consistentes e, apesar de, durante muitos anos, ter havido dúvidas se havia um impacto negativo, recentemente as dúvidas dissiparam-se e um estudo de grande importância que foi pedido pelo próprio Ministério comprovou que, de facto, a liberdade de escolha que foi introduzida no sistema levou a que a composição social das escolas se alterasse e, portanto, se passasse de um momento em que, de facto, as escolas eram muito semelhantes a nível social entre si para, neste momento, uma maior diferenciação social entre as próprias escolas. Evidentemente que não estamos a falar de um único fator, existem outros fatores e há muitos investigadores que também defendem que estes resultados se devem portanto, há um aumento da população imigrante no país, embora nenhuma destas questões seja ainda definitiva. De
Falando então, tendo concluído uma breve apresentação sobre a Suécia, imagino que possam haver questões e eu depois posso ir mais ao detalhe se assim for o caso. Queria fazer a ponte para o caso português, não aprofundando, mas no fundo enfrentando aquilo que é o debate público e tentar perceber de que modo é que o caso da Suécia e os casos que hoje já ouvimos nos ajudam a pensar sobre nós e sobre o nosso sistema. E tanto começar por aquilo que eles têm em comum. E o que de facto eu identifico como comum e julgo que é aquilo que nos salta à vista é que estes vários países, e aqui refiro 3 e existem outros, que têm em comum os princípios que servem de alicerce aos seus sistemas educativos e por princípios eu refiro 4, que é a descentralização, a autonomia das escolas com os diferentes graus e, portanto, a autonomia também se mede na gestão dos recursos humanos, na gestão dos recursos financeiros, na autonomia pedagógica. Portanto, existem vários tipos de autonomia, mas o fundo, o princípio geral da autonomia das escolas é consistente em cada um destes países. A diversidade na oferta educativa, nomeadamente pela introdução de outros tipos de escola no sistema educativo, e a liberdade de escolha dos pais, suportada por um sistema de informação que os ajuda a conhecer a oferta existente e, portanto, a escolher aquilo que eles consideram ser a melhor opção para a educação dos seus filhos. Também alguns dos resultados são partilhados por estes países. Os resultados são ambíguos, na maioria dos casos, nos desempenhos escolares, e eu, quando digo ambíguos, refiro-me sobretudo a estarem presos a detalhes e, portanto, a própria Margaret há pouco explicou que entre os próprios Estados americanos existem casos em que, de facto, os resultados são bons, os resultados são maus, e, portanto, essa diferenciação é que faz com que os resultados sejam ambíguos, no geral. Outro dado que é comum é a satisfação dos pais, apesar de, no debate público, existirem dúvidas acerca do impacto positivo ou negativo destas escolas nos desempenhos escolares dos alunos, a satisfação dos pais é geral e, portanto, apesar destas dúvidas, não é, e não entra sequer no debate público, nem sequer político, a possibilidade de dar um passo atrás. Portanto, os sistemas estão para ficar e estas dúvidas e estas dificuldades são compreendidas como um desafio na melhoria do sistema e não numa tentação de regresso ao passado. O que é que distingue os vários países? E eu aqui, portanto, a ideia que eu queria deixar é que, apesar de haver vários princípios em comum, a implementação desses princípios é sempre muito diferente. E isto tem uma relação direta com o enquadramento legal. Cada um destes países, ou no caso dos Estados Unidos, cada um dos Estados opta por atribuir ao seu sistema. E dou um exemplo no caso da liberdade de escolha, que a Margaret certamente falou sobre o assunto, ontem falou, que as charter schools, quando têm um excesso de candidaturas em relação às vagas disponíveis, utilizam um método de lotaria para atribuir as vagas que sobram. Isso na Suécia é feito de outro modo. Portanto, na Suécia, essas vagas são preenchidas as candidaturas que são escolhidas são por ordem de chegada. Portanto, quem se candidata primeiro é que é escolhido. Esta pequena diferença tem um impacto muito grande na segregação, até porque, se no caso das charter schools o processo é totalmente aleatório, no caso da Suécia, essa aleatoriedade não existe e nem todos os pais têm a disponibilidade para fazer fila muito cedo numa escola e, portanto, essa diferenciação social pode acontecer na Suécia, onde casos de charter schools poderiam não acontecer. O ponto aqui é precisamente perceber que, sendo em comum o princípio da liberdade de escolha, a forma como se implementa produz resultados diferentes e esta é a ideia-chave. O mesmo acontece na autonomia e eu, na autonomia, até reproduzo aqui 2 gráficos da OCDE, do relatório recente, o Education at a Glance 2012, e o ponto é muito simples, eu não sei se consigo. A Holanda está na ponta aqui à esquerda, com 100% de autonomia da escola na organização pedagógica e na gestão do pessoal, dos recursos humanos, e na Suécia, eu aqui não consigo ver tão bem daqui, mas a Suécia está alguns por aqui, essa autonomia é menor e neste caso aqui é bastante menor. O caso de Portugal está aqui, portanto, com uma autonomia muito mais pequena, e no caso dos recursos humanos é à volta dos 18%, se não me engano. Portanto, o ponto aqui é mostrar que, apesar de, no próprio caso holandês e o caso sueco serem casos onde a autonomia das escolas é muito elevada, apesar de tudo, se nós
olharmos para a autonomia nas suas várias vertentes, notamos que os graus de autonomia que é atribuído a cada uma das escolas é diferente e varia consoante os países. As conclusões, tanto são conclusões muito gerais, naturalmente, é que não se pode extrapolar a partir de um caso, portanto, não se pode cair na tentação de rejeitar ou aprovar um modelo a partir de um único caso, até porque os detalhes e os contextos legais e até históricos de cada um dos países têm um papel muito importante no seu sucesso, e não se deve confundir a autonomia e a liberdade de escolha, embora sejam conceitos relacionados e dependentes de algum modo, porque muita autonomia nas escolas produz diversidade e com diversidade faz sentido que os pais possam escolher. Portanto, são conceitos que estão relacionados, mas não são sinónimos. Portanto, é importante fazer essa diferenciação, nomeadamente quando se debate a liberdade de escolha, muitas vezes atribui-se aos resultados dos alunos nas escolas e, por exemplo, no caso sueco não faria sentido, até porque a liberdade de escolha aqui nas escolas livres suecas são apenas uma minoria. Finalmente, aquilo que eu considero ser o mais interessante para Portugal, e estas são apenas 5 ideias, existem muitas outras, o que é que se ganha em Portugal em discutir estes casos, em perceber como é que funcionam estes países, é, no fundo, tentar melhorar o nosso debate público, tentar perceber que os conceitos liberdade e autonomia são diferentes, que existem diferentes formas de os aplicar, tanto nos enquadramentos legais de cada um dos países, e que isso tem um impacto muito significativo no sucesso ou insucesso e, portanto, que a análise que faz a diferença está nos detalhes desses enquadramentos legais. Também julgo ser interessante, até no caso português, e nós temos também casos de inovação que são interessantes a nível pedagógico, e mostrar-nos que a diversidade nestes países também permite casos de muito inovadores em termos de oferta educativa. Permite-nos também mostrar, e isto julgo que, portanto, enfim, são extras, mas são coisas importantes do modelo de financiamento das escolas. Ainda recentemente o relatório de contas, o Tribunal de Contas publicou o seu relatório acerca do custo por aluno. Houve um grande debate nos mídias acerca do significado deste relatório e, portanto, este tipo de relatórios noutros países, e em Portugal provavelmente até é possível que assim seja, quando os relatórios forem melhor feitos, que tem um impacto nas fórmulas de financiamento, porque nestes países que nós vimos, a fórmula de financiamento das escolas tem como fator decisivo o número de alunos inscritos nessa escola. E, finalmente, uma ideia que eu acho que é também decisiva nestes sistemas é que a informação é ampla, porque não pode existir liberdade de escolha sem informação, porque se assim existisse, a segregação social era evidente, porque quem se desse a melhor informação teria uma vantagem estratégica e, portanto, um bom sistema de informação aos pais e sobre o sistema é decisivo. Nós, no nosso caso, temos rankings que têm muitos defeitos, nós todos já certamente o compreendemos, mas no fundo mostra-nos que os rankings que nós temos e que têm os seus limites nos podem levar, e são um caminho lento, mas um caminho rumo a uma base de dados e a outro tipo de classificações e informação sobre escolas que poderão ser muito úteis no futuro para pensar o nosso sistema. E muito obrigado.